amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, dando continuidade ao trabalho das nossas palestras virtuais. Convidando-nos a todos neste momento para a nossa prece inicial, onde vamos elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e também através da doutrina dos Espíritos. Queremos agradecer também a presença da espiritualidade amiga que aqui se faz, trazendo para nós essas vibrações, a inspiração, esses fluidos benéficos que se derramam sobre todos que aqui estão, tanto encarnados como desencarnados. E que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da família à luz da reencarnação. Tema que vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo e também no livro Leis de Amor do Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então nós vamos ver que, encarnados ou não, todos somos espíritos. Quer estejamos encarnados no mundo físico, quer estejamos no mundo espiritual. Todos somos espíritos e fomos criados por Deus. Portanto, somos todos irmãos. A humanidade inteira é assim, uma só família. E nós vamos ver então que no espaço, os espíritos, eles vão formar esses grupos ou famílias quando se entrelaçam pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. Esses espíritos, então, felizes por estarem juntos, eles vão se procurarem, procurar estar próximos uns aos outros. E a encarnação, então, quando esse grupo, alguns espíritos desse grupo, terão que reencarnar novamente, nós vamos ver que a encarnação, apenas momentaneamente e parcialmente, vão separá-los, porquanto, se uns encarnam e outros não, nem por isso eles vão deixar de estarem unidos pelo pensamento. Os que se conservam, então, nós vamos ver, os que se conservam livres, ou seja, no mundo espiritual, eles vão velar por aqueles que se acham, então, reencarnados no corpo físico. Os mais adiantados, eles vão se esforçar por fazer com que aqueles mais retardatários possam também avançar, possam também progredir. E vamos então observar que, ao regressarem novamente esses espíritos que estão reencarnados, ao regressarem ao plano espiritual, após a morte biológica, a morte do corpo físico, novamente esses espíritos se reúnem como amigos com aqueles que são a sua afeição, com os quais eles têm esses laços de simpatia e afinidade, como amigos, que voltam de uma viagem. Muitas vezes até nós vamos observar que uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se, muitas vezes numa mesma família, ou até mesmo num mesmo círculo de conhecimentos e de amizades, a fim de que esses espíritos afins
possam então trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Mas aqui é importante observarmos, e é preciso entender bem, que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual. Aquela que se dá de alma para alma, porque vai ser a única que vai sobreviver à destruição do corpo, pois aqueles seres, aqueles espíritos que vão se unir na terra apenas pelos sentidos ou por interesses, não tem nenhum motivo para se procurarem então no mundo espiritual. A morte, ela vai os separar, tanto na terra como também no céu. A partir daí, então, nós vamos tendo um entendimento da nossa família espiritual. Nós vamos ver que a verdadeira família, né, é, na verdade, a espiritual, em que os espíritos estão unidos por essa, então, afinidade, por essa simpatia, antes, durante e também depois das encarnações. E é interessante que Jesus, ele vai nos fazer luz também com relação a esse assunto, como vamos encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e também no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, quando narra-nos que Jesus, estando reunido com os discípulos, com os apóstolos na sua casa, lá acorreram muitas pessoas que queriam ouvir a palavra do Mestre, estar perto dele, receber as suas bênçãos. E então a casa estava lotada, tanto que eles nem podiam, na verdade, tomar o alimento. E então a sua mãe e os seus irmãos, ficando sabendo o que estava acontecendo nas suas casas, na sua casa, eles mandaram então, chegando lá, eles mandaram chamar Jesus, porque não conseguiam entrar na casa de tantas pessoas que ali estavam buscando o Mestre. E então, mandando chamar Jesus, o povo estava sentado ao seu redor, e lhe disseram: Mestre, vossa mãe e vossos irmãos, eles estão lá fora vos chamando. E então Jesus respondeu dizendo: mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando aqueles que estavam então sentados ao redor, lhes disse: eis aqui a minha mãe, os meus irmãos. Porque todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Então observemos que Jesus, ele jamais perdia nenhuma ocasião de ensinar. E naquele momento, então, ele serviu-se, portanto, daquele oferecia a chegada da sua família para poder, então, estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, é a família espiritual que Jesus se referia quando ele afirma, dizendo: qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse sim é meu irmão, minha irmã ou minha mãe. A partir daí, então, nós vamos observando que quando nós reencarnamos, então, na Terra, logicamente vamos formar uma família corporal, uma família consanguínea, de parentesco, e nela, então, sem dúvida, poderemos ter alguns desses elementos que também sejam da nossa família espiritual. Outra parte do nosso grupo espiritual, porém, vai continuar, então, habitando no mundo invisível, ou seja, no plano espiritual. Mas, logicamente, que também
nós poderíamos receber outros espíritos, que muitas vezes não fazem parte desse grupo, porque nessa nossa jornada evolutiva, nós vamos nos relacionando com muitos espíritos e vamos formando então as amizades, as afinidades, as simpatias, muitas vezes as antipatias, mas que vão se dissolvendo com o passar do tempo também. E então, tudo vai, caminhando nesse processo de evolução. Muitas pessoas às vezes perguntam, mas como que é isso? Com a reencarnação, eu vou ter, será, uma parentela, a minha parentela ela vai aumentar indefinidamente? Muitos perguntam. E é o que muitas vezes receiam. E, na verdade, essa ideia, é um medo egoísta que nós trazemos, provando que muitas vezes nós não somos capazes de amar suficientemente, de uma forma mais ampla, mais abrangente, um grande número de pessoas. Nós nos prendemos muitas vezes apenas num pequeno círculo. Por acaso, se pegarmos o exemplo de um pai que tem muitos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Logicamente que não. Então não é pelo fato de nós termos 10 encarnações, já tivemos centenas de encarnações na verdade, que alguém encontrará no mundo espiritual, por exemplo, 10 pais, 10 mães, 10 cônjuges e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Observemos que ele vai sempre encontrar, na verdade, os mesmos que foram objeto da sua afeição e que estiveram ligados então na Terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. E então, nesse teatro da vida, nós ora estamos no mundo espiritual, ora estamos no mundo físico, nesse processo contínuo de evolução, e geralmente nós vamos reencarnando e estando próximo daquele grupo que nós vamos nos afinizando. Como já disse, logicamente que esse grupo ele vai se ampliando, ele vai aumentando com o passar do tempo, mas diante de Deus somos todos irmãos. E então nós vamos ver também outra questão que muitos acreditam que será que a reencarnação ela pode destruir os laços de família? Se nós formos fazer uma análise, nós vamos ver que não, que é o contrário, aqueles que adotam uma doutrina anti-reencarnacionista é que vão destruir os laços de família na verdade. Busquemos fazer uma análise. O que nos fala, por exemplo, a doutrina anti-reencarnacionista da Igreja, por exemplo? Nós vamos ver as consequências. Quais são essas consequências? O que ela nos fala? Ela, na verdade, ela exclui a pré-existência da alma. Ou seja, nos fala que a alma ela é criada no momento da concepção. Então, vejamos, se a alma é criada fosse criada no momento da concepção, não existiria entre aqueles espíritos nenhuma ligação anterior, porque ela foi criada naquele momento. Qual a ligação daquele espírito que está chegando com o pai, com a mãe? Não é? Então, seriam completamente estranhos uns aos outros. O pai seria estranho para o filho e a união das famílias, então, ficaria assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Mas vejamos isso com relação ao nascimento. Mas antes, e depois, com relação ao futuro desses espíritos? O que nos fala a Igreja, a doutrina antirreencarnacionista? Nos fala que a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Ou seja, vejamos, se o pai e a mãe
foram duas pessoas de bem, vão para o céu. Mas o filho, por algum motivo, se desvirtuou, foi pelo mau caminho, ele vai para o inferno. E então nós vamos ver que essa fixação definitiva da sorte, como eles nos ensinam, implica a negação de todo o progresso da alma, do espírito imortal que somos. Ou seja, ficam assim imediatamente separados para sempre, sem esperanças de jamais poderem se reunirem novamente. Ou seja, essa ideia é a mais absoluta ruptura dos laços de família. Então nós não podemos mais aceitar, essa ideia de forma nenhuma, porque onde estaria a justiça divina? Esse Deus de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, que os benfeitores espirituais nos trazem, que Jesus nos trouxe. Mas vejamos que, através da doutrina agora reencarnacionista, que a doutrina espírita nos explica tão bem a reencarnação, esse processo de evolução, porque na criação nós aprendemos que não existem privilégios, todos nós somos criados da mesma forma, temos o mesmo ponto de partida, e a partir então do nosso esforço pessoal intransferível, nós vamos galgando a escala da evolução, desenvolvendo as nossas potencialidades intelecto-morais. E isso se dá através do processo reencarnatório, até que não precisemos mais dele, atinjamos níveis de evolução mais elevados. E então nós vamos ver que através da doutrina reencarnacionista, que o Espiritismo também nos explica, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, porque já viveram antes outras vidas nessa marcha progressiva do espírito. A alma, então, vejamos, ela existia antes do nascimento. Poderão ter vivido juntos, podem se ter amado. E mais tarde podem reunir-se de novo para estreitarem ainda mais esses laços de simpatia. Então nós vamos ver que com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos aqueles que se amam realmente se encontram tanto na Terra como no espaço, e juntos então vão trabalhar gravitando na direção de Deus. Então observamos essa solidariedade que existe nesse processo evolutivo. Se há aqueles que fracassaram no caminho e retardam o seu adiantamento, eles vão retardar o seu adiantamento e a sua felicidade, nem por isso as esperanças estão perdidas, porque esses que ficaram para trás vão ser ajudados, poderão ser encorajados, amparados por aqueles que os amam e sairão um dia dessa situação que se encontram. Com a reencarnação, então, há essa perpétua solidariedade entre os encarnados e também os desencarnados, que resulta desse estreitamento dos laços de família. Então nós vamos ver que uma família espiritual, que é a verdadeira família, significando um grupo com o qual a pessoa se sinta inteiramente bem e no qual ela não tenha nenhum atrito, nenhum problema, nós vamos ver que é coisa que ainda nós não possuímos, não é? Estamos construindo e que a maioria de nós então não possui nem aqui e nem no mundo espiritual. A família que temos, na verdade, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, é tal como nós fizemos até agora, ou tal como dela precisamos para a nossa evolução. E nela há então um variado tipo de pessoas,
né? Alguns afins, outros não conosco, alguns simpáticos, alguns não. E foi formada em função das nossas necessidades evolutivas, das nossas expiações, dos resgates, dos compromissos que muitas vezes temos com esses espíritos, da nossa necessidade de aprendizado ou ainda de nosso desejo de realizarmos também boas obras. Então vejamos que os nossos familiares, eles são pessoas com as quais nós combinamos bem, e então nós vamos ver que o motivo da ligação conosco é, sem dúvida alguma, o da afinidade. Porém, se os nossos familiares são pessoas bem diferentes de nós, que testam as nossas virtudes ou nos ensinam aspectos diferentes da vida, nós vamos ver que os motivos da ligação conosco está referente às provas e aos aprendizados que devemos ter e realizar. Porém, se os nossos familiares são pessoas às quais estamos ligados de vidas anteriores, porque devemos algo a elas ou elas a nós, então o motivo da ligação conosco é o do reajuste e da reconciliação. Porém, se os nossos familiares são, na verdade, pessoas que precisam de nós, a quem podemos ajudar com o nosso amor e também com o nosso entendimento, o motivo da ligação conosco, sem dúvida alguma, é a oportunidade que nós temos de servi-los. E assim, então, nós vamos ver que o Espírito de Emmanuel, no livro Leis de Amor, nos fala: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que nos associam ao destino, seja pelos vínculos do bem, ou seja pelos vínculos do mal, através das portas benditas da reencarnação. E então, queridos companheiros, na família, pois além das funções terrenas, que o conhecimento humano já identificou e valoriza, nós vamos ver que o Espírito ele vê muito além, muito mais. Nós vamos observar aí uma ligação maior, que é a simples necessidade ou dependência que uns vão ter dos outros no campo material, no campo físico. Nós vamos ver na família uma finalidade transcendente e não somente o objetivo de uma única existência. E então Emmanuel nos fala, para essa realização espiritual em família, ele nos fala, devemos revestir-nos de paciência. Precisamos ter paciência, amor, ele nos diz, compreensão, devotamento, bom ânimo, humildade, a fim de aprendermos a vencer nas lutas diárias, na luta doméstica. E ele nos diz ainda, no mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e de reajuste do espírito. E finalizando, ele nos fala, teu lar é um ponto bendito do universo, em que te é possível exercer todas as formas de abnegação a benefício dos outros e de ti mesmo perante Deus. Pensa nisto e o amor te iluminará. E assim então, queridos companheiros, era essa a mensagem que queríamos transmitir nesse dia e convidamos a todos agora
para podermos, mais uma vez, sintonizados com o Criador, agradecê-lo agora pelo dom da vida, agradecendo pela nossa família, mesmo aqueles que encontram dificuldades e que muitas vezes tiveram que se ausentar por um motivo ou outro, que a nossa prece chegue a todas as famílias do nosso planeta Terra, seja aquelas que estão encarnados, aqueles que estão no mundo espiritual, essa grande família universal que somos. Que a nossa prece, ó Pai, chegue a cada lar, trazendo a todos a força, a coragem, a inspiração, para que possamos sempre fazer as melhores escolhas diante dos desafios dessa convivência, desse aprendizado que temos uns com os outros, porque vai ser nessa vida de relação onde o Espírito vai, na verdade, se expor, mostrar o que ele realmente é e poder, então, assim, trabalhar as suas necessidades, aquilo que ele tem que melhorar, mas também colocar em prática as virtudes que ele já conquistou em prol de todos aqueles que fazem parte do seu círculo familiar. E assim, então, unidos no só pensamento, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.